tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Primeiro eu quero agradecer o convite do nosso irmão Nazareno. Ele tinha me convidado já, tinha me auxiliado outras vezes, mas aí só hoje que deu certo. Então, quero agradecer a ele, ao nosso irmão Hilton e a casa, toda acolhida. Trago um abraço fraterno do centro que hoje eu faço parte, que é o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, que fica lá no Barro. Apesar de eu ter nascido na Escola Espírita Francisco de Assis, na Maravilha, mas esse período da pandemia, o centro lá ficou fechado e eu tinha necessidade de trabalhar, e procurei este centro lá no Barro, que estava aberto e me acolheu, e hoje eu tenho como minha nova casa. Então, convido vocês também, a quem puder, dar uma passadinha por lá, vai passando pelo Barro. Dá uma passadinha, fica na rua do lado da Igreja Católica. A Igreja Católica, a rua do lado. Então, de frente, a rua do lado direito, lá no final, e o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. Então, hoje eu fui convidada, para falar sobre materialização. No capítulo 10 do livro de André Luiz, Missionário da Luz. Tá? É um tema bem, ele pode ser prático, é um tema prático, mas que a gente vai ver também que tem as questões morais. Apesar de ser prático, falar sobre a praticidade do espiritismo, que é a materialização, que é a possível materialização, tanto de espíritos como de objetos, mas a gente vai ver que tem a questão moral também a ser aprendida. Então, eu gosto sempre de começar falando da definição, daquele assunto, sobre a palavra, porque a partir da palavra a gente vai conseguir compreender muitas coisas. Sim, deixa eu ele falou só a Fabiana, mas deixa eu me apresentar de novo, um pouquinho. Meu nome é Fabiana Marinho, tá? Eu moro em Camaragibe e vim para cá com a maior satisfação do mundo nesta tarde de hoje. Espero que eu consiga passar para vocês tudo que eu aprendi sobre este tema. Então, eu começo falando da definição do que é ectoplasma. É importante a gente guardar a definição dessa palavra, porque a palavra vai mostrar para a gente o que realmente é a questão de materialização. Como é que ela se dá? Então, ectoplasma é um substantivo masculino, do grego, que quer dizer ectos, fora de, ou exterior, mas plasma, que é a produção. Então, é a produção que vem de fora. Então, a produção que eu vou fazer a partir de algo que eu vou receber de fora. Tá? É uma forma invisível com certas propriedades físicas que seriam emitidas, às vezes, pelo médium em estado de transe. Então, quais são as características desse ectoplasma? Ele pode ter muitas características, mas o que é como primeiro? A gente precisa saber que ele não é produzido nessa luz aqui comum. Mas se produzir um ectoplasma, é necessário que eu esteja sobre a luz vermelha ou infravermelha. Porque essa luz da gente comum, ela tende a queimar, ou não ser produzido o ectoplasma. Então é necessário que seja com a luz vermelha. Quem aqui, viu a revelação de filmes, aquelas máquinas fotográficas antigamente, Quem é mais novo, não vai se lembrar. Mas sim, essa é o primeiro emprego. Lembra não, Não. Agora é o tempo do Pix pra cá, Então assim, meu primeiro emprego foi no laboratório fotográfico. E aí, as fotografias, a revelação de filmes coloridos, elas eram feitas em máquinas apropriadas. Mas o filme preto e branco, ele era reproduzido só com luz vermelha. A gente não podia usar essa luz. Essa luz ela queima, é um filme. Então assim, a gente abria o filme com a luz vermelha, então não tinha problema nenhum. Então é mais ou menos o mesmo princípio. Então o ectoplasma ele só é produzido com a luz vermelha, tá? Descendentes com a emissão e liberação, na maioria dos casos, pelos orifícios naturais do corpo do médio. Então, o ectoplasma é produzido a partir, sai do médio, a partir dos orifícios
ele é acinzentado, branco, amarelado, malhado ou negro. Com relação ao estado, ele pode ser tangível, ou seja, eu posso pegar ou não. Né? É sólido, de início é difuso, nebuloso, parece uma névoa branca, tá? De consistência semilíquida ou uma massa. Ao tato, pode pressionar desde a sensação da teia de aranha até a forma sólida do objeto. Então, assim, o ectoplasma pode parecer uma teia de aranha. A gente pega na teia de aranha, você vê aquela coisa bem fina, né? E o ectoplasma, eu posso chegar a pegar quando eu estou pegando essa garrafa fora, tá? Vai depender de toda a energia que é demandada pelo médico, né? E os médicos que estiverem no entorno. Comando. A característica fundamental do ectoplasma é que ele é dócil ao comando mental do médico. Então, assim, tudo, a partir do momento que o espírito se materializa, né? Eu estou aqui, eu sou uma médium que vai materializar um espírito. Então, se ele estiver aqui, materializado, tudo que for, se ele estiver na possibilidade de ser tangível, de ser tocado, tudo que for tocado nele eu vou sentir também. É como se for, é considerado meu perispírito, como se fosse meu perispírito que está fora do meu corpo. Então, assim, tudo que for tocado no médium, o espírito, eu vou sentir e vice-versa. Tudo que eu tocar em mim, ele vai sentir, tá? Com relação à produção e reversão, todos podem produzir ectoplasma. É só um médico ostensivo, é só um médico altamente preparado para poder produzir ectoplasma? Não. Qualquer um de nós pode produzir. Agora, vai depender do grau, né? Uns vai ter facilidade maior, outros vai ter facilidade menor. Então, assim, vocês sabem. Quem aqui não sabe que todos nós somos médicos? Todo mundo sabe? Alguém aqui não sabe o que é médico? Todo mundo sabe que todos nós somos médicos, né? Todos nós temos a mediunidade. Uns aguçada, outros não, né? Pode ser desenvolvido aos poucos? Pode ser, vai depender do trabalho aí que a pessoa venha fazer, né? E aí vamos ainda no livro dos médios, antes de eles chegarem no Missionários da Luz, Kardec falou no livro dos médios, no capítulo 6, número 109, ele registra o seguinte: o perispírito é o princípio de todas as manifestações até então tidas a conta de maravilhosas. Né? Então, o perispírito é que produz isso. Dessa forma, o fenômeno da materialização pode alcançar êxito e necessita das 3 energias que são os elementos essenciais. Então, assim, para que o ectoplasma seja produzido, para que a materialização tenha êxito, né, realmente aconteça, ele vai precisar de 3 energias. Primeiro, a energia sutil dos espíritos protetores, tá? Segundo, a energia do médium encarnado, né? E eventualmente de outros participantes da reunião, e a energia colhida da natureza terrestre, águas, plantas. Então, assim, a gente vai ver aqui essa passagem do livro dos Missionários da Luz, e a espiritualidade pega a energia da natureza, águas, plantas, animais, para trazer para um ambiente onde vai ser produzido o ectoplasma. Então precisa dessas 3. Se não tiver essas 3 energias, ele não vai ser produzido. Tá? Aí vamos ao livro, capítulo 10, do livro Missionários da Luz, né, o tema materialização. E aí como é que André Luiz se interessou por isso? Sabe-se, né, que André Luiz, ele no mundo espiritual, ele quando encarnado era médico, era estudioso, mas quando foi no mundo espiritual, quando foi permitido, ele passou também a ser um estudioso. Ele tinha curiosidade, né, de saber como funcionava aquele mundo espiritual. Então ele tinha curiosidade de tudo, ele queria aprender tudo ao mesmo tempo. E aí ele chegou com um amigo dele, o Alexandre, e disse: ó, eu estou querendo aprender sobre materialização. Eu ouvi uma conversa aí e eu quero aprender sobre isso, eu quero entender isso aí melhor. E Alexandre disse: olha, no nosso departamento aqui, na nossa área, a gente não faz isso. A gente não trabalha com isso. Não é o nosso objetivo. Mas eu vou levar você a um outro setor, um outro departamento, que eles trabalham com isso. Vou levar você lá.
Vamos lá para você entender melhor como é que isso funciona. E aí a gente abre um parêntese, o primeiro parêntese entre essa história. Né? Primeiro parêntese. O Alexandre era superior ao André Luiz. Né? Ele poderia simplesmente dizer, ó, fica na tua aí. Né? Não tem nada que aprender mais. Tu fica na tua. Então, aqui a gente não trabalha com isso, então tu não tem nada que aprender isso. Né? Eu não vou te levar não. Né? Ele podia ter dito, não podia? Eu teria dito. Eu teria dito. Ó, fica aí que eu não vou te levar não, é muito trabalho, deixa pra lá, esquece. A gente vai trabalhar com isso mesmo, então tu não precisa aprender nada disso não. Mas, né, como eu, né, sou uma pessoa ainda em evolução, né, estou bem longe de chegar aos pés do Alexandre. Aí o Alexandre faz ao contrário. O Alexandre diz, eu vou lhe mostrar. Então o Alexandre para o que ele está fazendo, para as obrigações dele e leva o André Luiz para entender como é que funciona a materialização. Leva ele às pessoas que trabalham com isso. Tá? Vejam, e é tão alta envergadura esse espírito. E a gente traz para o nosso. Trazendo para, como eu falei que eu não levaria, mas a gente sabe, aqui não acontece, tenho certeza, mas que sempre os espíritas por aí, né? O dirigente diz, não precisa fazer isso não, deixa isso para lá, né? Vamos fazer outra coisa aqui, vamos continuar aqui no nosso trabalhinho aqui, que a gente está tudo certo. Vamos fazer sempre aqui o mesmo, né? Mas o Alexandre, como eu disse, ele é superior ao André e ele leva, né? Então veja, antes de levar o André Luiz, Alexandre diz o seguinte: trata-se, o serviço de materialização, ele vai explicar a André Luiz o que é. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esse fim. Então, assim, não é simplesmente eu chegar lá como uma sessão mediúnica, né? Ficar lá, o médium receber a mensagem de psicofonia ou psicografia e estar lá simplesmente lá e acontecer. Não é só isso. Tá? É algo muito além. Por isso que, né, o Departamento de Luz não trabalha com isso. E aí ele diz ainda, se houvesse perfeita compreensão geral, tá? Perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais, espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo ao médium e assistência. Veja. Ele fala o seguinte, que essa materialização, tá? Ela é possível de qualquer forma. Ela é possível. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer acolá, posso fazer na minha casa, eu posso fazer em qualquer lugar. Desde que eu e as pessoas que estejam envoltas naquele propósito de materialização tenham um elevado nível moral. E aí? É aí que me espera, né? Como é que eu vou reunir pessoas que eu saiba que elas têm um elevado nível moral? Para que aquilo ali ocorra. E ele diz que é possível, posso fazer. Isso até um futuro, futuramente, daqui a anos, não sei, isso vai ser mais fácil. Mas hoje ainda precisa muito dessa elevação moral. Por quê? Pode trazer prejuízos ao médium e aos que estão assistindo, ao médium. Não é? Porque ele vai demandar de muita energia, além do preparo, além da mediunidade. Além da mediunidade extremamente avançada, vai exigir um preparo dele, do médium. E vai ter que correr até correr riscos físicos. Então, há que se cuidar de muitas coisas. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados
dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, a disciplina de colaboração entre si, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Ou seja, a sessão de materialização, ela exige não só dos encarnados, como muito mais dos desencarnados também. A nossa sessão aqui, por exemplo, é sabido que ela não começou a ser preparada, porque eu acho que abriu aqui. Abriu às 13 horas. Não, sempre abriu às 13 horas. Começa. A gente disse a hora, né, que é pelas 13 horas. Tá, então assim, a reunião ela não começou às 13 horas. Aqui, materialmente. Materialmente sim, ela começou às 13. Mas espiritualmente ela não começou às 13 horas. Teve todo um preparo antes, né? E no mínimo 1 hora, para que tudo fosse organizado. Para que vocês pudessem se organizar em casa, conseguissem pegar o transporte dali, ou tivesse condições de vir a pé, para que ninguém atrapalhasse o caminho, para que ninguém perturbasse o fato de a gente vir para cá. Né? Então assim, tudo é preparado para a espiritualidade. Né? Essa simples reunião aqui, que é só esse bate-papo com a gente, né? Ela começou muito tempo antes, não começou às 13 horas. Então imagine um trabalho simples como esse, tendo toda a preparação espiritual. Imagine um trabalho de materialização, quanto tempo leva para ser feito. Então, o André Luiz foi observar e aprender sobre tudo isso. Né? Aí mais na frente, né? Aí o que acontece? André Luiz marcou com o Alexandre e conhecer como funciona a materialização. E Alexandre disse, olha, a gente vai visitar uma residência na época que o livro foi escrito, né? Não havia muitos centros, né, fazendo esse trabalho. E aí faziam-se residências. E Alexandre disse, a gente vai para a residência esta noite. A gente vai visitar uma residência onde vai acontecer esse fenômeno de materialização. Tá? E aí, na noite combinada, eles chegaram à residência e aconteceu o fato. Né? Então, André Luiz fala assim: na noite atrasada, Alexandre me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto e conduzir-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. Alexandre foi com André Luiz. Alexandre não disse, vai lá que eu já mandei o zap para Climério. Climério era o responsável por essa reunião que aconteceu. Né? Ele foi, ele acompanhou o André em todos os momentos. Né? Então chegaram lá na casa. Veja só, a reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos. 50 minutos. Estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, e recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentado. Veja, Calimério era o dirigente dessa reunião, espiritualmente falando. E aí, Alexandre foi com André apresentar uma outra. Disse, aqui meu irmão, André Luiz, ele tem estudado muito sobre o nosso plano e ele quer presenciar como é que acontece uma reunião onde há a materialização do Espírito. Aí Calimério recebe ele e diz, olha, eu não vou poder ser. Seja bem-vindo, meu irmão, meus irmãos e tal. Né? Alexandre vai dizer assim, olha, a gente veio, a gente não quer só observar não. Eu não quero só ficar observando não. Eu quero trabalhar também, se possível. Se você permitir, eu quero ficar na massa também. Mas, pois não, meu irmão, eu não vou. E Calimério disse, eu não vou poder ficar com vocês o tempo todo, tá? Porque eu preciso fazer meu trabalho. Mas fiquem à vontade, né? Se engajem aí no trabalho que vocês quiserem, fiquem à vontade. Qualquer coisa é só me chamar, mas não vou poder ficar aqui com
é serviço divino. Ou seja, ele parabeniza com o olhar, ele parabeniza o caminho, de observar para analisar esse serviço divino. Ele reforça que o Deus está fazendo é um trabalho espetacular. Ele está observando como é que se faz a coisa. Lá na frente, ele possa ser o que ele precisa. E aí a gente abre mais um parênteses aqui. Toda ocupação útil é considerada um trabalho. Então, toda ocupação que eu tenho no centro, porque eu vou chegar ao centro e só vou arrumar as cadeiras. Não fiz nada. Fez sim, meu irmão, minha irmã. Fez um trabalho útil, organizou as cadeiras. Né? O irmão aqui colocou água para mim, um trabalho útil. Todo trabalho no centro espírita, ele é útil. Eu não se acho, né, menos merecendo assim, desfavorável, seja condição desfavorável, se eu apenas recebo as pessoas lá na frente. É um trabalho útil. Se eu lavo o banheiro, é um trabalho útil. E tudo está sendo contabilizado no nome da gente, no mundo espiritual. Tudo está sendo contabilizado e observado. Não só pelos encarnados, mas principalmente pelos desencarnados. Então tudo é útil. Ouvir o irmão que chega para atender de qualquer forma que seja. Às vezes a pessoa só quer um abraço. É só um abraço. Eu falei no início, o centro espírita que eu frequentava com a Maravilha ficou fechado. Aí me disseram, não, tu assiste em casa as palestras. Tu assiste em casa. Isso eu falo que ele ficou fechado. Na época que disseram que podia abrir. Ele não ficou fechado na época que todo mundo está fechado? Ok. Mas na época que podia abrir, ele continuou fechado. Entendeu? Não, fica em casa assistindo palestra. Eu posso ficar em casa assistindo palestra. Eu tenho, né, condições de ficar em casa assistindo palestra. Mas quem não tem? Né? As pessoas precisam. Eu conheço pessoas que elas precisam, que é uma necessidade de vir ao centro. Muitas vezes vem, conversa ali, meia horinha, nem assiste a palestra, fica lá embaixo, fica lá na frente, nem assiste a palestra. Mas só o fato da pessoa ter saído de casa, ter vindo ao centro, ter conversado com alguém, ter sido escutada, para ela já foi a melhor coisa do mundo. E foi proibido a gente fazer isso. A pessoa vir receber um abraço, muita gente mora sozinha. Ou não tem muito contato com a família, ou não tem uma família lá muito unida, e precisa desse contato. Então, é um trabalho útil sim você dar um abraço em quem você está recebendo ali no centro, para conversar. E aí, a gente também nessa questão do trabalho útil, as pessoas se prendem, se agarram nos trabalhos. Né? Porque o meu trabalho é fazer sopa. E só trabalha eu, Josenildo e Milton. E acabou-se, ninguém entra nesse trabalho. Acontece isso? Ninguém entra. Mas eu quero entrar na sopa, não pode. Está fechado o grupo. O que é que acontece? A pessoa que está ali disposta a trabalhar, queria trabalhar na sopa, é barrada. Porque os responsáveis por aquele trabalho acham que aquele povo ali não precisa mais. Então, a gente precisa abrir as portas para que todo mundo... tem muita gente aqui, não tem problema, a gente divide o grupo, uma parte faz uma hora, outra parte faz o outro, mas que todo mundo trabalhe que seja útil, que se sinta útil fazendo alguma coisa. Né? E aí o calendário reforça isso aí, que todo trabalho é útil. Né? Mas continuando aqui no texto. A residência particular, o Estado de Deus falou, a residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por um extenso cordão de trabalhadores do nosso plano, um círculo de 20 metros de redor. Veja, a casa, a residência onde aconteceu o fenômeno da materialização, 50 minutos antes, sendo preparada em todos os sentidos, espiritualmente falando. No entorno da casa havia um cordão de isolamento com a distância de 20 metros, um raio
de 20 metros em torno da casa, para que nenhum espírito que não estivesse naquela vibração ali se aproximasse. Eles eram proibidos de passar. Espíritos nenhum podia se aproximar. A casa estava toda protegida. Percebendo nisto na Êxodo, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios militares de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados. Nem a pureza do material indispensável aos processos fenômenos. Em vista disso, torna-se imprescindível isolar o núcleo de nossas atividades, defendendo contra o acesso de entidades menos vivas através das fronteiras migratórias. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso, aí a André pergunta, se é preciso tamanho zelo, tamanho cuidado, né, no que se refere ao nosso campo de serviço, ou seja, ao campo de serviço espiritual, não se fará a mesma coisa, a mesma exigência para os companheiros encarnados com a função de assistentes? E aí Alexandre sorri e responde: todo o perigo desses trabalhos está na ausência. Veja só. Todo o perigo desses trabalhos está na ausência e preparo dos nossos amigos adultos. O perigo não está no mundo espiritual. O perigo está nos encarnados. Vão participar daquele trabalho. O mundo espiritual já cuidou de tudo. A parte deles eles estão fazendo. Mas se é o propósito fazer uma sessão de materialização, os encarnados também têm que tomar o mesmo cuidado. Não é simplesmente chegar e a lavandua, a naie, fazer não. Quando não se verifica o devido cuidado por partes dele, o fracasso pode assumir características terríveis. Como eu disse, há uma possível consequência, caso fracasso, de prejudicar a saúde física do médio encarnado, dependendo do processo migratório. Vai sair aqui na sua frente do texto. Aí veja, Alexandre fala para a mulher Lúcia: no dia, porém, em que conseguirem trazer, no dia que os encarnados conseguirem trazer para a sessão de materialização o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, em conformidade com a narrativa dos Evangelhos. Né? Aí veja, tudo preparado, a casa preparada, o campo espiritual preparado, começam a chegar 20 espíritos de alta envergadura para participar da sessão. Né? Então, eles chegam, esses 20 espíritos que chegam no ambiente para participar da sessão, eles começam a higienizar o ambiente. Eles começam a soltar o ozônio no ambiente, para que o ambiente seja livre de toda e qualquer impureza, de toda e qualquer bactéria. Eles limpam tudo, deixam o ambiente extremamente esterilizado, para que possa acontecer o efeito da materialização. Qualquer bactéria que entre ali no ambiente, não acontecerá a materialização. Eu estou falando isso no campo espiritual. Tudo isso que eu estou falando até agora é o campo espiritual. Né? Veja quanto a espiritualidade é maravilhosa, o quanto ela cuida de cada detalhe. Não deixa nada fora das vistas dele. Nada fica sem cuidado. Então eles limpam o ambiente, deixam o ar puro,
para que o trabalho possa ser realizado, né? Para que o objetivo seja alcançado. Feito isso, começa, quando tudo está pronto, aí chega a médium, que será responsável pelo efeito, né, da materialização. Sairá dela o ectoplasma que vai materializar o espírito. Ao lado dela está o espírito de Alencar. Alencar é o espírito que cuida espiritualmente da médium, naquela sessão de materialização, e ele acompanha ela até entrar na sala. Depois disso, veja, chegou a médium, tomou o lugar dela, começa a chegar os encarnados, as bênçãos que chegam para participar da sessão. Vocês acham que eles tomaram bem cuidado? Vocês acham? Os encarnados chegam tomando bem cuidado com a espiritualidade. O primeiro que chega conversando sobre o que aconteceu na sessão anterior. Tu viste que a gente materializou uma flor, tu viste que a gente materializou não sei o quê. E aí, o que é que tu achaste? Né? Naquela materialização ali. Tu acha que foi verdadeira? Tu acha que foi... Então começa. Conversei. Nada de entrar na vibração. Né? E perde o ambiente. Começa, né? Antes da menina, da médium, né? Da moça, começar a materialização propriamente dita, adentra ao ambiente. Dentre as bênçãos, né? Tem uma bênção maior, digamos assim. Deixa eu pegar aqui a bênção, a fala da bênção. Veja. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações do recinto. 2 servidores se aproximaram de Alencar. Alencar era o médium, né, que estava ajudando, né, espiritualmente a médium. O espírito que estava ajudando a médium. E aí, os 2 servidores se aproximam de Alencar e um deles explicou espantadíssimo. O senhor P, que não pode dizer o nome, né? Porque se tratava realmente de uma pessoa na época encarnada. O senhor P aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O cara foi à sessão de materialização em condições indesejáveis. O que aconteceu, perguntou, né, o Alencar. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar o isolamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Veja, o cara foi à sessão de materialização. Ele é assim, supõe-se, né? Deduz-se que ele é espírita, né? E sendo espírita, ele sabe que não pode participar de uma sessão mediúnica, não pode ir ao centro, nem sequer para assistir uma palestra aqui, estando autorizado. Né? Quanto mais participar de uma sessão desta natureza, que é extremamente sensível e é de extrema importância e responsabilidade de todos ali envolvidos. E aí corre todo mundo para tirar o cara dali, né? Ou para isolá-lo. A espiritualidade, mais uma vez, tem um trabalho extra, porque o trabalho era só de, né, harmonizar a casa, proteger e tal, né? Limpar o ambiente, preparar a médium e tal. Aí vem uma pessoa encarnada, para destruir tudo. Né?
Ah, Alexandre faz realmente, ele está bem, fisicamente falando. Mas pela narina dele, pelas vias respiratórias, saem os fluidos do alto. E, consequentemente, vai desarmonizar e poluir todo o ambiente. Mesmo ele aparentando bem. Aí porque diz assim, mas eu bebi só 3 latinhas, eu estou lhe parecendo. Vou botar um balinha na boca e chivete. Eu engano. Fico lá na minha postura errada. Né? Se eu venho para uma sessão espírita, eu não posso, de maneira alguma, né, beber bebidas alcoólicas. Não posso. Entendeu? Eu que vim da forma que eu esteja principalmente participando, né, de uma sessão dessa. Imagine você, um passista que bebe. Nada contra aí, né? Bebe quem quer. Bebe quem quer, lá fora e tal. Mas para vir a uma sessão, dá um passe com um bafo de cachaça, né? Não dá, né? E aí começa o corre-corre para tirar o senhor P, né? Veja. Incapaz de guardar a minha própria impressão e da lei. E a forma final? Esse homem parece carro, aquela André Luiz falando, né? Aí Alexandre fala, sim, parecer não é puro. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. No outro núcleo, poderia ser tratado carinhosamente. Ou seja, se ele tivesse uma outra sessão, que não fosse aquela, de materialização, ele até poderia ser recebido de forma mais caridosa, mas não aquela, né? Mas aqui, atendendo-se à função especializada do município, os princípios etílicos se exteriorizam pelas narinas, pela boca e pelos poros, são evidentemente prejudiciais ao trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer prática. A viciação em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. E aí, segue. Após isso, cuidado de isolar espiritualmente aquele COP, né? A espiritualidade mudou e que aquele senhor exalasse, não passasse para o ambiente, né? Fosse ali bloqueado. E aí começou o trabalho com a médium. Então, a médium foi preparada fisicamente. A espiritualidade mudou para que todo o aparelho digestivo dela fosse limpo. Veja que fantástico. Né? O estômago dela, a espiritualidade cuidou de esvaziar, de ser tudo digerido rapidamente. Porque, para quem não sabe, numa sessão mediúnica, o médium, ele usa muito o aparelho digestivo, porque é um centro de força muito potente. Então, assim, muitos médios, eles quando vão para a sessão mediúnica, eles têm que comer, se alimentar de forma mais leve possível. Tá? Não se pode ir comer uma feijoada e depois ir para uma sessão mediúnica. Eu pensei justamente nisso. Então, assim, não pode. Porque o médium, fisicamente, ele vai passar mal. Pode chegar a vomitar. Não tem que comer comidas leves. De preferência, é só comer depois. Né? E com o estômago vazio. Então, a médium, nesse caso, ela foi toda preparada. O aparelho digestivo dela foi todo limpo. A espiritualidade cuidou disso aí. Depois passou a cuidar também dos centros nervosos, para que ela tivesse condições físicas de emitir o ectoplasma de forma que fosse segura para ela, né? Que ela não tivesse muito problema depois também. E aí, começando a sessão de materialização, o espírito que ela materializou foi o Alencar que estava orientando ela espiritualmente. Então ele se materializou e começou lá para quem estava ali.
também, né, porque tudo foi usado, tudo foi, né, tomado os devidos cuidados para que ela não sofresse nada. Então ela volta ao normal. É um filho, né? Aí vocês podem estar se perguntando: para que eu vou fazer hoje sessão de materialização? Né? Hoje a gente não tem mais tanta necessidade disso. Isso se fazia na época como uma forma de tentar convencer as pessoas de que o Espírito existe, que o outro lado existe. Porque muitas vezes aquele Espírito que estava materializado era de alguém conhecido ali, aquelas pessoas que estavam participando. Aí usa-se a materialização hoje ainda, não é que não se usa, mas usa-se para fins próprios, determinados, ou seja, para curas, para cirurgias espirituais. Aí se usa a questão da materialização. Não mais por curiosidade, porque antigamente, né, lá no início, era curiosidade. Vamos ver como é que vamos materializar essa garrafa aqui hoje, ou aquela flor, ou aquele objeto. Só assim eu vou acreditar que o Espírito existe. Aquelas pessoas que são incrédulas, não acredito, não, o Espírito não existe não. Mas se aparecer na minha frente, eu acredito. Se aparecer na minha frente o Espírito, eu vou sair correndo. Eu saio correndo. Né? Porque a gente sabe, mas deixa ele assim, né? Ele é assim, sem ouvir. Só sentir tá bom. Sentir e ouvir, né? Porque a gente pode ser que ele não apareça para mim de uma forma que seja agradável. Porque a espiritualidade nem sempre vai aparecer de uma forma agradável. Né? Eu nunca vi, eu não tenho assim, essa sensibilidade, essa sensibilidade da evidência. Eu sinto, eu às vezes escuto, né? Mas não vejo. Mas as pessoas que dizem que veem, elas dizem que às vezes não vê coisa boa não. Deveria não ver. Né? O melhor seria que ela não visse. Então, nem sempre é bom a gente ver. Né? E aí, outra questão que chama a atenção nesse caso da materialização é a questão moral. A questão moral. Ser espírita, eu sempre digo, ser espírita não é fácil não. Se fosse fácil, essa casa estava lotada. Essa casa e tantas outras que eu conheço estariam lotadas. Se ser espírita fosse fácil. Mas por que não é fácil? Porque exige muito da gente. Mas não tem ninguém exigindo de mim, Fabiana. Eu venho aqui, eu sei que ninguém, e já sei que eu me falam, não exige nada não. Realmente, não exige. A gente não exige assim com palavras. Nem a gente que exige. Somos nós, assim, não a gente, não é. Eu mesma vou exigir de mim. A partir do momento que eu vejo que eu sei que eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece, eu vou passar a exigir de mim outro comportamento. Eu tenho que melhorar. Né? É como tem aquela frase lá, eu não sei onde está, eu acho lindo que chega aqui e diz assim: abre aí o livro dos Espíritos, página 250, vê se não está escrito isso aí. Eu acho tão lindo isso. Eu não sei se a pessoa decora só aquela página, né? Eu não sei. Mas eu acho lindo, eu acho. Mas assim, eu não sei. Mas eu sei a essência, né? Eu não vou dizer eu sei que eu sei o que é. Mas eu sei a essência. Então, Kardec diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Oi? Suas ações. Em suas ações. Pela sua transformação moral. Pela sua força em se melhorar. Pelo seu objetivo, seu compromisso com ele mesmo, de se melhorar. Por isso que a casa espírita me vazia. Ninguém quer se melhorar. Porque é fácil eu dizer, o meu problema é José Milton.
melhorar. Volta, né? Muda a chave, faz diferente. Se o chefe, né, implica alguma coisa, eu digo sempre, sempre tem para ter uma reação, tem que ter tido uma ação. Se alguém faz alguma coisa, né, contra mim, é porque eu fiz uma coisa primeiro. Ninguém vai chegar aqui e bater em Newton, chegar e bater em Newton assim do nada. Ah, eu sou doido, né? Porque doido é perturbar do juiz e você está aqui e a pessoa vem e bate em você. Mas se eu tenho feito nada, se eu tenho feito nada, para que eu vou agredir? Para que eu vou fazer ter a reação oposta? Então, assim, ser espírita é mais fácil. Porque a gente começa a perceber, eu mesmo, quando entrei no espiritismo, né? Eu estou no espiritismo há 13 anos só um bebezinho no espiritismo. Mas eu entrei e permaneci no espiritismo porque eu descobri essa bola, né? Essa magia, sei lá, como eu posso chamar, né? Esse mundo fantástico que as minhas coisas, o que acontece comigo é culpa minha, não é ninguém. Quem tem que arcar com as consequências sou eu, não é ninguém. Né? Da maneira que eu descobri isso, eu disse, opa, agora o negócio ficou bom. O negócio ficou bom, porque eu não vou agir diferente. Vou orar por aquelas pessoas. Então, assim, essa questão da materialização mostra isso pra gente. Tudo é possível, mas desde que eu me melhore, desde que haja transformação moral. Não adianta eu estar numa reunião dessa que eu vi agora, né, de materialização, e estar preocupada no trabalho, com o filho, com o marido, seja lá com o que for, com o dinheiro, seja lá com o que for. As pessoas têm que estar, lembra que eu falei no início lá, que os encarnados foram chegando e foram tendo conversas, que não tinha nada a ver com aquilo ali. Que foi, eu tenho que conversar, tenho que voltar o pensamento para Jesus ali. Eu tenho que estar, né? Hoje está muito em moda e dizer que você tem que estar ali, ó, no agora. No agora. Porque é só o que existe. Então eu tenho que estar focada no agora, neste momento. O que vem depois, o que eu vou fazer depois, é para depois, vai esperar. Não adianta ficar pensando. Não vai resolver. Eu tenho que ficar focado no que eu estou ouvindo, no que eu estou fazendo. Para que eu possa fazer bem feito, para que eu possa surtir efeito, tudo aquilo que eu estou fazendo. Tá bom, gente? Então, chegada a hora. Que Deus abençoe vocês. Adianto já um Feliz Natal, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. Que possamos vir mais vezes. Sempre que já teve me auxiliar. Então, poderemos vir mais vezes. E aí, muito obrigada pela pedida, tá? Deus abençoe a todos. Até mais. Queremos agradecer a nossa irmã Fabiana pela sua explanação a respeito da materialização, né? Porque esse livro, Missionário da Luz, é o livro que nós estudamos aqui no quarto sábado, né? Porque o primeiro é o livro dos Espíritos, se eu estiver errado, corrijo. O segundo foi onde é o Evangelho, entendeu? O terceiro sábado, que é o próximo, é a Gênesis. E o quarto é Missionário da Luz. E entraremos justamente nesse capítulo 10. Né? E agora nós vamos entrar no capítulo 10 já com a noção, entendeu? Da dificuldade que é a materialização e o preparo que devemos fazer. Mas o nosso propósito mais de estarmos aqui hoje acompanhando esses espíritos iluminados aqui na tribuna, né? Para fazer um convite a todos para acompanhar aquilo que iremos realizar no Alto do Refúgio, no Clube de Monte. Aí nós já temos ouvido muito o pessoal, o legionário, né? Legionário. Olha, meu Deus, eu estou com a dor nas costas, meus braços doem, minhas pernas. Eu disse, olha, acompanhando aquilo que nós estamos chamando, convidando os legionários, o nosso maior propósito não
não é botar o saco nas costas. Se você não tiver condições de sair, entendeu? Mas vai ficar lá, porque o nosso objetivo é que tenha a sua participação. Então, né, a senhora desde já se sinta convidada, entendeu? Eu sei que a senhora é uma legionária que praticamente fundou aqui o Cristina de Menezes. Eu sou um bebê, entendeu? Na sua frente. Tá certo? E nós vamos fazer essa confraternização reunindo os legionários, porque o nosso propósito é sempre agregar valores às pessoas, né? Muitos legionários que estão desaparecidos, não comparecem às tarefas nem nada, mas que pelo menos sinta esse calor e que a partir de janeiro iremos dar continuidade ao trabalho da campanha do Quilo, entendeu? Lá no Clube de Mães do Alto do Refúgio. É muito fácil, é só pegar o ônibus Nova Descoberta, ele vai ter uma placa abaixo, né? Porque os ônibus Alto do Refúgio, ele só funciona de segunda a sexta. Quando é sábado e domingo, os ônibus Nova Descoberta, ele sobe o alto, mas que tem uma placa via Alto do Refúgio. Entendeu? E não tem errado, é no terminal mesmo, entendeu? Do Alto do Refúgio, onde fica o Clube de Mães do Alto do Refúgio. Nós vamos fazer o nosso trabalho, né? Às 11 horas e se encerra o trabalho da campanha do Quilo. Né? Eu acredito que nós deveremos finalizar até mais cedo, né? Devido ao percurso que nós vamos fazer, para fazer logo a nossa confraternização. O pessoal, os legionários, vamos providenciar os bonezinhos de Papai Noel, Mamãe Noel, né? Para caracterizar. E com certeza vai ter aquele bolinho, né? Aqueles abraços que vai nos preencher os nossos íntimos bastante, porque a presença do legionário, eu sempre, sabe, né? Que temos esse agrado, esse carisma com todos esses trabalhadores. E estamos calculando aí em torno de uns 20 legionários, 25, o comparecimento. Se não chegar, mas que pelo menos a nossa vontade se prevaleça, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade concedida na tarde de hoje. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pelas bênçãos que derramaste no nosso recinto. Que cada um de nós tenhamos recebido esses bálsamos refrigerados que venham acalentar os nossos espíritos. E que a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, conforme todos nós, seus filhos, e que em teu nome Jesus, sob o olhar misericordioso de nossa Mãe, com a assistência dos nossos guias espirituais, em nome da nossa mentora, Cristina Menezes de Albuquerque, possamos passar a palavra ao irmão que está dirigindo a reunião da tarde de hoje, para que possa o mesmo estar por finalizada na tua santa e divina paz. Em nome de Jesus, finalizada está a nossa reunião da tarde de hoje. Um abraço para todos e Deus nos conduz aos nossos lares. Nós vamos ter agora o passe e em seguida tratamento daqueles que